Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou falar para vocês coisas que ninguém conta sobre a nutrição hospitalar. A gente entra, né, achando que é uma coisa e muitas vezes a gente se frustra, se surpreende. Então, eu vou falar um pouquinho. E esse vídeo é para você que vai começar o estágio na área de nutrição, né, clínica, para você que quer prestar residência, quer trabalhar em hospital. Então, eu vou contar algumas coisas aí da área de nutrição hospitalar. Eu tô com um roteiro aqui para me guiar, porque eu falo muito, né? Então, para não perder assim o norte, eu fiz um roteirinho só dos pontos principais que eu quero falar. Então, se vocês verem eu dando uma olhadinha pra tela, é isso. Bom, primeiro é que a rotina de um nutricionista hospitalar é uma rotina bem cheia, assim. Porque eu falo isso, né, como residente, gente. Mas eu sei que, né, tem nutricionistas que trabalham em hospital, que trabalham 8 horas por dia, 6 horas e tudo, mas você chega cedo, muito cedo, e você precisa fazer muitas coisas ali durante o dia, né? Então, por exemplo, na residência a gente chega cedo e a gente tem que liberar a dieta de paciente, ver as prescrições, conferir as prescrições, avaliar como que o paciente, né, passou. E tem a discussão com a equipe multi, com médico, fono, enfermeiro, físio, psicologia. E aí entra um desafio muito, muito grande, que muitas vezes a equipe não vai ouvir a nossa conduta. Muitas vezes eles pensam que, é só dieta, é só colocar um suplemento, é muito fácil, só falar o que o paciente quer comer e pronto. Então, isso é uma coisa que frustra a gente no começo, e é aí que entra o nosso papel de defender a nossa área, de saber se posicionar, de entender sobre a fisiopatologia, né, da doença e como a dietoterapia pode ajudar, de se posicionar. Então, isso é uma coisa que nós, né, como nutricionistas, a gente vai moldando ali a equipe de não, o nutricionista ele é um profissional muito importante, porque sem uma conduta nutricional, o paciente ele não consegue evoluir. Então, a gente precisa defender a nossa conduta com base científica, com segurança. Então, isso é um dos pontos aí desafiador. Outra coisa muito importante é que o raciocínio clínico, ele é muito, muito mais importante do que só decorar diretrizes, recomendações. Porque quando a gente está na faculdade, muitas vezes a gente pensa, nossa, a recomendação de proteína para paciente com doença renal crônica é tal, tal, tal. Mas quando você tá no hospital, o raciocínio clínico que importa, porque você pode ter dois pacientes com a mesma idade e com o mesmo diagnóstico, mas um ele não tá aceitando a dieta oral, o outro paciente ele tá com sepse, o outro paciente tá com vômito, o outro paciente tá com diarreia, e aí a conduta nutricional ela muda completamente. Então, é isso que diferencia o profissional na prática, né? Então, não é só decorar diretrizes, não é só entender sobre protocolos, recomendações, tem que ter um raciocínio clínico mesmo por trás, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente entra muito cru, assim, na prática, né? No ambiente de trabalho, e aos poucos a gente vai pensando, poxa, eu não vou poder usar essa recomendação aqui, que eu estudei, que eu decorei, porque o paciente, ele não tá nesse estado, o paciente tem outra prioridade do ponto de vista nutricional. Então, lembra que o raciocínio clínico é importante. A gente precisa entender bioquímica, fisiologia, dietoterapia, interações farmacológicas. Então, isso é um ponto também muito importante. Uma coisa também é que às vezes você vai dominar as vias de dieta, oral, interal, parenteral, quais suplementos, né, devem ser usados, mas muitas vezes você não vai ter ali os recursos disponíveis. Então, né, eu trabalho em um hospital público e muitas vezes falta suplemento, falta algumas dietas interais, às vezes não tem como fazer algumas adaptações ali, né, para o paciente, falta alguns tipos de comida, sim. Então, isso é um desafio que às vezes você tem que se virar, você tem que explicar para o paciente, você tem que dar o seu jeito ali de, com os recursos que você tem, você conseguir
fazer o melhor para o paciente, né? Outra coisa que é muito importante, que você precisa ter uma boa habilidade de comunicação. Eu acho que tem pessoas que realmente elas nascem, mas eu acho que é uma característica que ela pode ser treinada, aprendida, né? Que é a habilidade de comunicação. Porque você precisa saber se posicionar numa reunião multiprofissional, você precisa saber explicar sua conduta para o médico com segurança. Isso a gente vai aprendendo com a prática. Você precisa saber conversar com aquele paciente de uma forma popular, de uma forma simples, porque o paciente ele não sabe. A gente tem que saber diferenciar quando usar o termo técnico científico e o linguajar popular, né? Muitas vezes a gente encontra vários pacientes que não sabem ler, né? Não sabem escrever, então você precisa também saber explicar para esse paciente a importância de tomar aquele suplemento, por que ele precisa comer os legumes, as frutas, a salada ali, né, a dieta ofertada no hospital, explicar, o paciente tá com disfagia, você vai falar, seu João, o senhor tá com disfagia? Ele não vai entender isso. Então, acho que essa habilidade de comunicação, ela é muito importante dentro da área hospitalar, né? Isso diferencia muito entre você saber se posicionar de uma forma científica, clara, segura ali para os profissionais, para a equipe multi, mas você também saber, né, se adequar ali para o paciente, para o acompanhante, para ele conseguir entender, né, por que que tá sendo tomadas essas condutas, por que que ele não tá podendo comer certas coisas. Então, acho que isso também é uma coisa que quase ninguém fala. Um outro fato é que a questão emocional, ela pesa muito, porque assim, a gente vê muitos pacientes de todos os perfis. Então, você vê criança, você vê idoso muito frágil, você vê paciente, assim, muito jovem, né? Com doenças terminais, você vê pacientes oncológicos, gente que muitas vezes ele não tem nada de condição financeira, que a pessoa ela tá conseguindo se alimentar porque ela tá internada no hospital, e nossa, você vai pensar, poxa, eu vou orientar a dieta de alta para esse paciente e talvez ele nem tenha alimento em casa. Você vê gente da sua idade, né? Às vezes eu vejo jovens da minha idade, fico pensando, caramba, eu tenho toda a saúde do mundo e eu ainda às vezes reclamo e essa pessoa tá lutando pela sua vida, né? Ou você vê pessoas da idade, seus irmãos, da sua mãe, do seu pai e tudo. Então, no começo, às vezes eu ia pra casa pensando muito em alguns casos, e tenho muitos casos, né, que me marcaram. Mas também você vai aprendendo a lidar com isso, a separar as coisas, que é muito importante. É claro que a gente tem que ter essa empatia, você tem que ter esse amor mesmo, né, pela profissão, pelo paciente, mas você tem que saber separar, porque senão sua saúde emocional fica muito prejudicada. Então, se a gente não cuida da gente mesmo nesse ambiente de tanto sofrimento, né, de tanta tristeza, a gente também adoece. Então, o emocional, assim, ele pega muito, muito, muito. E uma outra coisa, assim, meio polêmica, é que a gente só aprende na prática. Sim, a gente pode ter formado aí na melhor universidade. Eu formei na UFG, uma universidade excelente, professores, assim, brilhantes, mas a gente só aprende na prática. Porque é aquilo que eu falei lá no começo, né? A gente sai muito com a base de fisiopatologia, bioquímica, recomendação, tipo de suplemento, cálculo de interal, de parenteral, mas muitas coisas não são aprendidas na faculdade. Na faculdade a gente não aprende a se posicionar, a falar com a equipe multi, você não sabe muitas vezes como se portar no ambiente hospitalar, como lidar com imprevistos, né? Como raciocinar, como interpretar exames bioquímicos, correlacionar os exames com a fisiopatologia do paciente, com a dietoterapia que vai ser ofertada. Então, isso é uma coisa que acho que a gente aprende na prática mesmo. E aproveitando, né, para falar que eu e mais duas amigas criamos um Instagram que é de nutrição hospitalar, que é o NutriHosp. Eu criei com as minhas duas amigas da faculdade, né, que é a Isadora. A Isadora faz também a residência de endocrinologia. A Isabela fez a residência de urgência e emergência, agora ela tá num concurso muito bom na vigilância sanitária.
E a gente, assim, criou esse perfil justamente para falar um pouco da nutrição hospitalar, na parte prática, não só de teoria, né, recomendações, e o nosso objetivo, né, a gente já tá aí com ideia do nosso curso, um curso que vai trazer casos reais, interpretação de exames, correlacionar com a prática clínica, como trazer condutas assertivas, que são coisas que eu queria muito ter tido antes de começar a residência, antes de ter feito o estágio de nutrição hospitalar, né, na época da faculdade. Então, nosso objetivo realmente é ajudar, né, tanto quem vai fazer estágio, quem vai entrar na residência, ou nutricionistas que já estão no hospital e querem se aperfeiçoar nessa área, estudar um pouco mais, se manter atualizado. Então, eu vou deixar aqui o Instagram para vocês. E eu acho que é isso, gente. Se vocês tiverem mais algum assunto, né, alguma coisa para falar sobre isso, a área hospitalar ela é bem desafiadora, né? Tem muitas coisas que a gente se frustra, se decepciona, mas é uma experiência única, assim, igual a residência são 60 horas semanais, é uma carga horária muito pesada, mas eu acho que é muito transformadora, porque você aprende muito da parte clínica, fisiopatologia, de pacientes, dieta, de tudo assim. Então é uma experiência profissional muito boa, mas ela é muito transformadora na nossa experiência como ser humano, sabe? Você aprende a ter mais segurança, mais confiança, você aprende a trabalhar em equipe, a lidar com vários tipos de pessoas, pessoas difíceis, pessoas, né, tranquilas, chefes, superiores, preceptores, mas eu sei que é uma das experiências mais transformadoras mesmo que alguém pode ter, assim, você se torna muito mais forte, assim, muito mais preparado. E é isso, espero que vocês gostem e deixem mais sugestões de vídeos para eu gravar. Beijo!